Ah, agora eu acho que deu certo. Corredora chique, ó, o Avelar aí. Desculpa, Avelar, eu acho que deu algum probleminha aqui, eu não consegui. Mas vamos aqui ver aqui o Avelar. Deixa eu bater um super papo aí sobre performance, sobre o torneio do Dunga, falar sobre lesões também, vai ser super bacana. Desculpa, acho que E deu aí, algum tá? probleminha aqui. Como é que E tá? aí, como é que você está? Tô Tô... bem, cara, bem, bem. Nessa quarentena aqui, né? A única coisa que a gente tem agora é aproveitar os momentos que a gente tem em família, curtir um pouquinho, fazer algumas outras coisas, né? Mas é bacana, bacana. E você, como que tá desenvolvendo aí a sua rotina? Cara, eu vou falar pra você que é assim, tá mais, eu tô trabalhando até mais do que eu trabalhava habitualmente. Eu já sou um cara que trabalha muito, né? Edson, eu acordo muito Uhum. cedo, tenho uma rotina bastante já ocupada. E agora com a quarentena, cara, eu tô produzindo muito material por conta desse lance todo do pessoal tá fazendo coisas em casa. Então eu tô produzindo muita coisa de qualidade, porque assim, a gente tem que entregar alguma coisa, como se fala muito em treinamento online agora, a gente tem que falar em Uhum. treinamento online de qualidade, né? Então, é interessante que a gente vai ter esse papo hoje, que é um papo com um fisioterapeuta, alguém que entende de lesões, e comigo, que eu tenho prescrito muitos treinos e eu como atleta. O que está acontecendo muito? Está acontecendo uns treinos mirabolantes, né? Porque É verdade. chega uma hora que o feijão com arroz, ele já não tem muito espaço dentro de casa, né? Porque as variações, por mais que você tente mudar, as variações elas chegam no momento que elas ficam estagnadas e que você não consegue mais fazer coisas. Então a gente tem visto, por exemplo, leg press no sofá. A pessoa entra por baixo do sofá. Eu juro para você que eu queria entender, eu vi o vídeo, mas eu queria entender como a pessoa conseguiu sair dali depois, porque ela entrou embaixo, o vídeo só mostra ela empurrando o sofá e descendo o sofá com as pernas. Depois aí corta o vídeo, eu não sei como ela saiu debaixo daquele sofá. Espero que tenha saído bem. Aí uma outra parte ela está erguendo o sofá e a outra pessoa puxa a porta, amarra um lençol e faz uma fita de TRX na porta. Então, os improvisos, eles são aceitos até um ponto que ele gere segurança. A partir do ponto Uhum. que esse improviso começou a causar desconforto, um banquinho, gente saltando com dois bancos, gente. A minha aula, por exemplo, as minhas lives, eu tenho usado sempre uma cadeira, um bastão, uma toalha e ponto final. Aí algumas pessoas entram numa concorrência que talvez não existe. Não existe uma concorrência. A minha live, por exemplo, Edson, ela acontece segunda e quarta, 19h30. Independente, na segunda-feira a minha live concorreu, terça-feira com Sandy Júnior. Cara, independente de quem que tiver, Marília Mendonça, quem tiver, a minha live, o meu treino é o meu momento, é o momento de esperar o meu aluno e passar um treino que, a princípio, o principal personagem do treino é o meu aluno e a segurança dele. Então, não adianta querer inventar algumas coisas que, professor, por que você não coloca para a gente saltar em 3 cadeiras na sala e mais um circuito? Porque vai ficar mais dinâmico, vai. Mas será que realmente funciona ou será que realmente eu vou colocar uma segurança para esse cara fazer o treino? Então tem muito treinador aí agora que vai dar muito trabalho para você, vai entregar o cliente na sua mão, porque está gerando dor. Já tem gente começando a se machucar, já tem gente começando a ter sobrecarga, já tem gente com invenções mirabolantes. Cara, tem cada coisa, Edson, que é inacreditável ver. Uns desafios, me desculpa a palavra, mas se você falar que você está desafiando alguém, ela ficar 10 minutos na posição de prancha, isso não é desafio, isso é um castigo. Isso é um castigo, cara. Você concorda comigo? Você, como fisioterapeuta, eu vou te perguntar: você acha saudável a pessoa que nunca treinou na vida ou que fazia 40 segundos de prancha? Você acha saudável ela tentar um desafio de 10 minutos de prancha? Não, não tem uma lógica nenhuma, né? A pessoa que está iniciando a fazer uma atividade, ela já fica 10 minutos de prancha, indo além do seu limite, que é uma das coisas que a gente sabe que vai levar a algum tipo de lesão, né? Recentemente, até mesmo a Rádio Bandeirantes, ela entrou em contato comigo para falar exatamente sobre isso daí, que está acontecendo uma grande demanda, são as pessoas se machucando fazendo atividade física em casa. E uma das coisas que a gente preconiza, né, que nem você falou, é fazer atividade física, né, de uma forma com segurança. Então, por exemplo, a pessoa, um senhorzinho de idade,
que era acostumado a sair para fazer uma caminhada. O que ele pode fazer em casa? Pô, senta, levanta de uma cadeira, que é funcional, né? O que ele mais precisa. Que nem você está falando agora, tem muita coisa que está muito fora da realidade hoje que a gente vê. E uma das premissas, né, quando eu te convidei para participar dessa live, era exatamente por ter esse tipo de carinho, esse tipo de atitude, de sempre querer levar a melhor opção para o nosso cliente. E dentro da fisioterapia, que nem você falou assim, vai ter bastante gente que vai tá correndo, né, em casa, que nem o Conde acabou de perguntar, causa lesão? Pô, tem gente que tá correndo 42 quilômetros dentro de casa. Pô, você como corredor, o que você acha sobre isso daí? Eu vou só voltar só para você retomar uma coisa e para você entender. As pessoas estão dentro de casa fazendo as coisas, beleza. Você, quando você estava na rua, você se pendurou em alguma porta, você foi na academia, pensa comigo agora. Você estava na academia, passou pela porta do vestiário, você por acaso se pendurou na porta do vestiário? É seguro pendurar na porta do armário e balançar? Não, ponto final. Não. Então vamos partir desse princípio. Então, por que raios que você está em casa e você está fazendo leg press no sofá? Qual que é a sua cabeça? O que você tem? Você quer sair da quarentena com um problema mental, problema talvez financeiro e um problema de Verdade. saúde grave, cara. Então, além de tudo que está passando, você quer agora saltar em duas cadeiras, cair com o cóccix no chão, fraturar, e aí você não tinha risco nenhum de pegar o Covid, e aí você vai parar no hospital para fazer um raio-x do seu cóccix, e aí você de quebra, literalmente, você leva um Covid para casa e contamina o seu pai, sua mãe, que estava lá quietinho, que não tem nada a ver com o seu salto duplo, mortal, triplo, carpado na cadeira. Então, assim, vamos tentar parar por aí. Então, assim, eu fechei com a ESPN uma série de vídeos que era para a ESPN para desenvolver para idoso, para criança, treinos seguros, até porque a ESPN é um canal que é da Disney, é um canal forte, é uma empresa muito grande, é uma multinacional, e eu precisava desenvolver treinos seguros. Na postagem dos meus treinos, alguém comentou assim, alguém de fora do país comentou que eram apenas o treino ser muito fraco. Era um treino para idoso, o meu vídeo, adaptado para idoso, porque o idoso, nesse momento, ele está em casa e ele é um sujeito, a terceira idade mudou muito, né? A melhor idade mudou muito. Ele é um cara que vai na aula de dança, na hidroginástica e tal, e deixar esse sujeito dentro de casa, cara, é uma tristeza. Então, eu fiz um treino para idoso. O treino era de erguer a perninha, erguer o bracinho, sentar, levantar, andar, era isso. E aí, Que é o que ele precisa, né, é o que Velar? ele Pro precisa. dia a dia dele. Isso. Aí o que aconteceu? Colocou o treino lá, algumas pessoas comentaram embaixo, o treino está muito fraco. Esse treino, que tristeza, esse treino está muito fraco. Então a pessoa, ela está dentro de casa, eu até entendo que as opções são poucas, até porque nem todo mundo ia prever isso e deu tempo de montar uma academia em casa. Então, os aparelhos são poucos, as opções são poucas, mas a loucura é muita. E isso está virando, está aumentando, está aumentando. Cada dia que passa, ó, eu criei ontem um exercício na minha live que é para o bíceps, que você põe a toalha por baixo da coxa e ergue a coxa com o bíceps. Então, a força sai do bíceps. Beleza, exercício seguro, um exercício de execução fácil, um exercício claro. Aí, uma pessoa viu isso na live e ela criou o bíceps com a toalha, mas com o outro pé na outra toalha escorregando. Enquanto ela puxa o bíceps, ela desliza a perna. Enquanto ela puxa o bíceps, cara, me conta uma coisa. Dentro do ambiente seguro, se fosse dentro de uma academia, você ia chegar e tentar fazer um exercício desse? Não ia. Então, infelizmente, cara, a gente tem que tentar contornar, tentar segurar as pessoas de outra forma, porque o assunto tá bonito, treinar em casa tá lindo, tá em alta, tá bombando, as pessoas estão criando assim estratégias. O nosso amigo Ivan falou na live que alugou uma esteira, outra pessoa alugou uma esteira, bike, até aí tudo bem. Acho super válido, legal Super pra válido. caramba. Mas, cara, cuidado com as invenções, cuidado com as coisas que você tem visto de segurança. Tem uns vídeos já de alguns erros da mulher que foi levantar e quebrou a lâmpada. Eu, nas minhas lives, tento fazer as coisas de forma segura, apesar de estar dentro de casa, num cubículo, numa coisa bem pequena. Eu tenho que tomar cuidado com o meu quadro, eu tenho que tomar cuidado com o meu tapete, eu tenho que tomar cuidado com o meu piso, eu tenho que tomar cuidado com isso. Até hoje, graças a Deus, não me aconteceu nada. Apesar de ser ao vivo, eu posso pisar, escorregar, pode acontecer alguma coisa. Mas eu não tiro nada do lugar.
Então, e as pessoas estão criando situações assim, são preocupantes as situações, e aí nada mais importante do que a gente ter um bate-papo hoje com o Físio para falar sobre essas loucuras, né? Eu entrei na live para a gente tentar falar sobre essas loucuras, contar um pouco da minha carreira e no final a gente abordar. Eu tô quebrado, não vou mentir para você, eu tô dolorido. Cara, a live que eu dei ontem, eu vou contar um negócio para você, um segredo para você entender o negócio. Quando eu fazia uns vídeos, eu gravava os vídeos, então quando você está cansado, você corta, para, dá aquela Uhum. roubadinha, edita, grava de novo. Não que eu faça isso sempre, mas é uma coisa que a gente Sei. faz ali. É uma estratégia. E aí eu tô passando o treino pro meu aluno no funcional na Braskem, eu agacho 10 vezes, e aí eu vou corrigir alguém. Aí na live, cara, não tem jeito. Na live eu É tenho que fazer a direto. aula, é direto, a aula inteira. E Quem sabe faz ao vivo. às vezes eu falo, quem inventei isso? Porque eu crio um exercício, eu invento um exercício que é seguro, mas é duro de fazer. E aí, cara, não tem chance de roubar. Então eu fiz a live ontem, a minha live foi ontem. Uhum. Eu amanheci com as pernas, cara, dolorida demais. E aí eu Sim. conseguia fazer uma soltura. Eu ia no Thiago, eu ia em alguém, eu buscava um profissional de fisioterapia que fazia uma soltura, uma Uhum. liberação e me deixava pronto para o outro treino. Mas agora eu não estou tendo acesso. Então eu queria ver se a gente organizava essa live no sentido que a gente falou de falar sobre minha carreira, sobre as principais lesões, sobre essas loucuras do momento aí, e no final tentar ver se você Sim. dá essas dicas de como soltar. Eu sei que eu vou quebrar o protocolo, mas eu mesmo queria aprender muito como fazer uma solturinha aqui, alguma coisa que vai me ajudar, cara. Combinadíssimo. A gente pode fazer isso daí para as pessoas até mesmo fazerem em casa, né? Que tá treinando. A minha percepção, primeiro, Avelar, quando você fala assim dessas loucuras que tá acontecendo, me remete muito os blogueiros, né? Que é aqueles digital influencer, que eles querem inventar um mundo que não é real. E aí as pessoas, elas são muito seduzidas, principalmente por esse negócio que é novo, né? E aí a pessoa vê com um corpo totalmente shapeado, um cara que ele tem várias outras coisas e parece que é uma coisa muito fácil, né, que ele vai fazendo. E aí ele quer fazer isso daí em casa, que nem você fala assim, fazer um leg press com um sofá. Mas qual é a função, principalmente, né? É, parou? Travou? Aí voltou. Cortou um Ah, pouquinho. legal. Ah, desculpe. Então, a ideia é, primeiro, as pessoas entenderem que o treino em casa não é treino de performance, né? É um treino para ele não perder aquilo que ele já ganhou. E isso daí ele faz uma manutenção que vai, com certeza, vai ser muito abaixo ou um pouco abaixo do que ele já é acostumado no dia a dia. E, consequentemente, quando ele voltar, ele vai estar mais preparado para voltar às atividades dele de vida diária. Isso daí é Deixa eu, o mais importante. sim, deixa eu tentar te explicar uma coisa que é interessante, que eu convivo na academia diariamente e sei. Você sabe o que, que é aquele. Você conhece o pulley, né? Aquele exercício que puxa aqui assim, ó. Esse é um Sim. pulley normal, tá? Beleza. O pulley, o cara demorou 30 anos para inventar o pulley, entender a mecânica do pulley, que você tem que encaixar a perna por baixo, fazer uma extensão de cotovelos, uma adução, abdução de escápulas, e ele faz com que as costas trabalhem, o dorsal trabalhe e o bíceps também trabalhe. Até aí tudo bem. Na própria Perfeito. academia, o cara inventou o pulley, virou o contrário. O cara fica de frente para a avenida e puxa o pulley aqui ou de joelho no chão. O cara que estudou e inventou o aparelho demorou 30 anos para pensar naquilo e o cara quer mudar o exercício achando que pega mais, porque fulano pega mais. Aí, na verdade, o fulano que apareceu fazendo aquele exercício mirabolante para você na internet é um fulano que se enche de bola, se enche de hormônio, até a tampa, faz 3 flexões e fica trincado, fica lindo, porque ele tá cheio de hormônio, cara. Ele mandou GH, testosterona, ele mandou tudo, Com tudo que ele certeza. tinha direito, que é hormônio da juventude. Aqueles hormônios que deixa a gente magrinho, bonitinho lá, cabelo, unha, deixa pele, deixa tudo bom, que é hormônio de adolescente. Ele mandou ver naquilo lá. E aí, ele faz 3 com pezinho, fica super sarado. Aí ele vem com um vídeo de um exercício leg press empurrando o sofá unilateral, atendendo o telefone e respondendo o WhatsApp. Aí ele está pregando que é aquilo que resolve. A pessoa que está do outro lado da tela, que às vezes também é culpado, viu? Também tem uns caras aí que também é culpado, porque tem que ser muito bobo. Tem que ser muito bobo para você imaginar que se você empurrar o sofá com as suas 2 pernas em casa, que você está ganhando mais do que tendo risco.
Você está tendo risco, cara. Então aí o cara corre esse risco porque ele tá vendo que tá na moda fazer o leg press com o sofá que a blogueira fez. A blogueira tomou bola o dia inteiro, tomou sol o dia inteiro, tem 500 pessoas talvez ao redor dela para segurar aquele bendito sofá se o sofá for cair em cima dela. Aí o cara em casa tenta fazer aquela mesma coisa para poder fazer a força e ele não tem força, ele não tem estrutura, ele nunca fez aquilo e quer inventar. Aí a imunidade baixa, ele se coloca num estado de segurança que não é interessante e tudo que era para ser feito durante a quarentena, que é o que a gente falou, que é uma manutenção do condicionamento físico. Anotem isso. Manutenção do condicionamento físico, onde eu vou ter ganhos mentais e psicológicos nesse momento, vou evitar riscos de forma segura e vou fazer bonitinho. Quando a quarentena acabar, quando isso tudo passar, eu consegui trabalhar partes que estavam deficientes, voltei bem, voltei seguro, voltei feliz. Entendeu? Então, esse é o segredo de tudo. Então, não adianta você sair fazendo live de manhã, live à tarde, yoga, não sei o que, alongou. Fez tudo isso que você tinha que Não vai fazer, adiantar empurrou o nada. sofá com a mão. Não vai adiantar nada. Entendeu como que é? Quando as pessoas chegam lá na clínica, né, e a gente começa a parar e a corrigir alguns detalhes, ela fala assim, mas você não vai colocar peso? Eu falo assim, calma. Primeiro a gente tem que entender o movimento para depois você querer colocar um pouco mais de peso. E as pessoas, hoje, até mesmo dentro da academia, eu acho que você deve ver isso daí mais do que a gente, pensa que é só pegar o peso, né? E esquece da técnica. Mas o movimento, ela bem feito, não é? Ele vai ter mais resultado do que o peso para esse Sim. cara. Ó, tem um Então, negócio que é o ângulo. Pode concluir. Desculpa te cortar. Pode falar, conclui aí. então, e aí as pessoas elas tendem a querer colocar um monte de peso e para querer puxar, fazer todo um processo de fora de biomecânica, né? Ele compensa totalmente, pega músculo que nem era para ele pegar e aí acaba não tendo um resultado que ele queria. E aí ele vai culpar quem? O professor. E nessas áreas é pior, né? Sim, Que existe aí um tem um monte negócio. de cara que tem umas informações que não tem nada a ver. Existe um negócio que chama ângulo de geração de força. Ângulo de geração de força. O braço todo estendido não gera força e o braço todo fletido não gera força. O ângulo de Sim. geração de força é um ângulo intermediário. Desce tudo, sobe tudo, Tudo. desce tudo, agacha inteiro, sobe inteiro. Cara, peraí. Por que inteiro? Qual que é o problema? Se o ângulo de geração de força não é esse. Então, já estou colocando em risco. Aí passa um cara, você está lá fazendo um exercício de elevação lateral. Aí passa um professor, passa um cara e fala: arruma as costas. Não arruma as costas, deixa as costas assim, meu querido. Essa curvatura que você tem nas costas, ela é de proteção, ela é fisiológica. Se você encosta as costas na parede, você retifica a sua coluna, fica um osso em cima do outro da vértebra, o peso vem de cima, você achata, você aumenta a pressão entre os discos, e aí vem uma protusão discal, um abaulamento, uma hérnia discal, e você vai ficar um cara aí que vai ficar sem poder praticar o que você gosta. Então, só resumindo para eu fechar isso aí, cuidado com os exercícios que vocês estão fazendo, cuidado com a forma de segurança, visualizem a segurança ao seu redor, visualize a segurança da família, visualize imunidade, visualize saúde. É o momento de manutenção do condicionamento físico e mental. Não é o momento, você não vai ganhar nada dentro de casa agora, cara. Uma bicicletinha, uma esteirinha, um abdominal, um alongamento, um beijo na filha, um abraço. É isso que você precisa nesse momento. Nada de invenções mirabolantes, o pulley, não sei o que, unilateral, que empurra com a... Esquece isso. Esquece que isso aí agora não é hora disso aí, não. Eu concordo exatamente com isso daí que você está falando. Nossa, isso daí, se todos os treinadores pensassem dessa mesma forma que você fala, a gente não ia ter emprego, né? Porque o cara não vai se lesionar, cara, não se machuca. Principalmente em corrida, o cara corre, corre, corre porque a planilha dele está errada, tem alguma coisa aí que está sobrecarregando ele que ele acaba se machucando e vai para fisioterapia. Poucos aqueles caras que quando tem um acompanhamento, né, de perto, de pessoas sérias, que eles vão se machucar. Pouquíssimos, pouquíssimos. A não ser se ele já quer atingir um objetivo muito grande, ele fica em cima do professor e o professor acaba abrindo mão de alguns detalhes e o cara ele se machuca. Aí a Mas gente, sim. todos os pacientes que vêm assim, de uma assessoria bacana, que tem já esses detalhes, pô, a gente não tem problema nenhum.
um amigo meu entrou na live, o Emanuel, lá da minha cidade, falou que eu era um cara jogando bola, que eu era fominha. Ele falou que era fominha. É que ele não viu eu correndo ainda. Se ele viu eu correndo, que eu não quero nem olhar pra ninguém, nem, não gosto nem de fazer revezamento, para não ter nem que trocar o bastão com o outro, que eu sou mais fominha ainda. Deixa eu te falar uma coisa que é interessante. A gente falou aí agora desses riscos de lesões, e aí eu queria falar sobre uma lesão que eu tive. Eu na minha carreira, eu parei de jogar bola, o Emanuel falou isso, eu parei de jogar bola. Na época do futebol, eu tive uma lesãozinha de torção de joelho, que foi tratado ali no departamento físico da Portuguesa, com o Zé, com a Tati, por um tempo. Não senti mais esse joelho. E na corrida, toda vez que eu me machuquei na corrida, foi sempre lesão por falta de fortalecimento. Uma outra lesão foi uma distensão, uma contratura, que às vezes eu não aquecia, já queria sair direto no tiro. Então, algumas coisas aconteceram dessa forma. Mas a maioria das lesões foram por conta de falta de fortalecimento e falta dessa visualização que hoje eu começo a entender da importância que é como se fosse a armação de uma barraca. Eu preciso estar com isso pronto, uma estrutura pronta, um alicerce pronto para depois dar carga. E aí a minha primeira lesão mais difícil foi uma lesão que aí eu fiquei de te contar sobre isso na live para você falar. Foi uma lesão chamada pubalgia. Eu tive uma pubalgia no final de 2015. Eu tive uma pubalgia. E essa pubalgia eu fui para o revezamento do Pão de Açúcar já com ela e eu tinha a Disney no começo do ano. Então eu tive essa pubalgia. Se eu contar a história da pubalgia, a pubalgia, quem não sabe, é a inflamação aqui no pubis, né? Que é bem aqui na região pubiana. Então, assim, a pubalgia chega a ser engraçado porque quando você tem a pubalgia, a relação sexual fica comprometida, até para tossir. Então, eu descobri que o cara com pubalgia, ele precisa comprar Benegripe. Porque se eu espirrasse, era complicado, cara. Doía muito, doía muito. E eu tinha um compromisso da Disney em janeiro de 2016 e descobri a minha pubalgia em setembro de 2015 no revezamento do Pão de Açúcar, quando a gente foi campeão. Eu tentei de tudo com essa pubalgia. Eu descobri que a pubalgia é assim. Você é melhor que eu, depois você pode até me corrigir. A sínfise pública está ali. Eu fiquei muito bom em pubalgia. Fiquei, assim, o mestre da pubalgia. E aí a musculatura do adutor, desequilíbrio muscular, puxa para um lado, traciona para o outro e tal. E o pubis ali no meio, coitado, ele entrou em inflamação. É isso mesmo, né? Entrou em inflamação. E aí, cara, eu desesperado, porque nessa época, como eu estava me preparando para a Disney, eu achava que correr, quanto mais eu corresse, mais eu ia chegar perto do Mickey, mais eu ia chegar perto, eu ia ser campeão da Disney se eu corresse e abrir mão um pouco do fortalecimento. Foi quando aconteceu a pubalgia. Essa pubalgia, o Edson, se você soubesse, eu fui parar, vou falar para você, eu fui parar numa cirurgia espiritual. Não foi lá do menino, não foi do João de Deus, não. Eu não fui bulinado. Eu não fui bulinado lá do João de Deus. Por favor, não vai entender. Mas eu fui parar lá numa cirurgia espiritual que eu cheguei 4 horas da manhã para ser o primeiro a ser atendido por um doutor, um japonês em Mogi, que eu já tinha tentado de tudo. Foi uma cirurgia espiritual que o cara mandou. E olha a situação, olha que situação engraçada. Eu fui o segundo da fila. Eu peguei a fila com os braços, você tinha que pegar e levantar a roupa para mostrar para o cara a região que estava machucada. Imagina para eu numa fila de 200 pessoas, eu baixar as calças e mostrar para o cara o meu pinto. Era meu pinto, cara. Eu tinha que mostrar porque o pubis, eu tive que entrar pelado na cirurgia espiritual, na fila. Você já imagina? Eu assim, vão achar que eu estou impotente. Não, eu falei, pronto. Na minha cabeça, daqui que eu explico para 200 pessoas da fila que não é impotência, que é pubalgia, a mulherada me olhava assim, os senhorzinhos me olhavam também, porque a maioria era dor de coluna, né? Acho que eles falavam assim, puta, um menino tão novo, né, cara? Aí eu fui lá, levantei a camisa e fui lá com o pubis de fora, descoberto, nude, do jeito que eu vim ao mundo. E o cara, rapaz, olhou pra mim assim, olhou, fechou o olho, pegou um curativo X e foi em cima. Cara, que engraçado, eu não acreditava nisso, ele colou em cima de onde doía, cara. Do lado esquerdo era pubalgia incipiente, do lado esquerdo ele foi, colou.
E aí eu falei, meu Deus, é hoje, tô curado dessa pubalgia. E aí eu saí de lá, a mulher dá uma instrução que te deixa até com medo, né? Sempre tem que ser uma senhora de cabelos grisalhos, assim, assanhados. E Uhum. aí uma coisa sinistra, ela falava assim para mim, você não pode tomar banho e nem molhar esse negócio aí 48 horas. E quando passar as 48 horas, você vai tirar esse curativo. Olha o negócio, tirar o curativo, vai colocar fogo e jogar. Calma, que você não viu o ritual, gente. Isso é porque eu ia disputar a Disney, eu precisava estar bom. E você vai jogar no lugar de água corrente. Eu falei, senhor, lá vai eu. Aí vim para casa com aquele negócio, fiquei em casa com aquele negócio. Imagina da cintura para baixo, o cara não pode lavar o negócio. Aí Muito alto, fiquei ali esperando 2 dias, 2 dias. Aí, tá, 2 dias, tirei lá. Ó, a Amanda dando risada aí, porque ela lembra da situação. Tirei, vou botar fogo onde? Aí peguei uma vasilha, coloquei fogo, aí catei. Aquele medo de pegar uma cinza, voar e perder tudo. Aí botei a cinza no negócio, peguei meu carro e aqui, atrás da Braskem, tem um córrego, né? Porque eu falei, eu vou parar nesse córrego e vou jogar nesse córrego. E aí, levei a cinza na mão, cara. Cremei o curativo. Levei essa cinza na mão para esse córrego. Olha que história. E fiquei lá. Quando eu desci do carro com a cinza na mão, é bem onde eu dou treino, veio um monte de aluno. Aí eu corri para dentro do carro com essa cinza e segurei a cinza. Aí fiquei lá olhando assim. Abelar, tudo bem? Abelar, tudo bem. Tá tudo certo. Aí eu fiquei aqui segurando. Aí ia sair do carro de novo, Abelar, eu voltava com essa cinza aqui, né? Eu falei, se alguém me pegar com essa cinza, eu vou falar o quê? Eu vou falar que é da minha avó. Vou falar que é de alguém. Não vou falar que é do curativo do meu pubis, cara. E eu fiquei segurando. Até que eu decidi abrir a porta, corri, fui no córrego e pá, joguei de vez. Quando eu joguei, caiu uma cinza ainda de fora, eu com o pé empurrando a cinza para dentro do negócio que eu falei, não vai ser agora, porque se essa cinza toda não cair lá e não levar, vai dar errado. Cara, joguei lá a cinza, empurrei com o pé, voltei para casa. É claro que outros tratamentos, fiz um agulhamento a seco também, que uma agulha desse tamanho você conhece, né? dói. Mas nossa, cara, a doutora Inês Nakashima, ela enfiava umas agulhas, imagina uma agulha entrando no meu pubis, do outro Cara, e lado, é enorme, cara. Essas mas agulhas do pulso é nossa, uma agulha grande, desse meu. tamanho, Aquelas a de seco. acupuntura é grande. É grande. Aí vem no adutor, vem no outro adutor, porque ela falava, ó, os adutores estão tracionando o pubis. Se você Uhum. conseguir liberar, o pubis desinflama. E aí eu fui lá e coloquei esses agulhas. Cara, ela dava umas agulhadas, a agulha vinha, cutucava e eu gemia, eu torcia. Tanto que depois disso tudo ela me ligou. A Amanda disse que chorou junto. A Amanda estava lá, ela chorava. Eu chorei, cara. Não precisava falar que eu chorei. Eu chorei, Amanda. Eu chorei de dor, porque era uma agulha desse tamanho entrando no meu pubis Era aqui. gigante. Dói pra Gigante no meu. caramba, cara. Mas E é uma aí região super sensível, né, meu? nossa, aí eu Só de tocar chorava. você já se assusta. Eu chorava de dor e saí de lá, assim, numa situação. É tanto que 3 meses depois ela me ligou perguntando se que ela ia num programa de televisão, que ela precisava de uma cobaia. Eu falei, liga para outra pessoa. Não, mas você só vai ficar lá. Eu falei, mas nem ficar lá, eu não quero nem ver. E nessa eu tive essa lesão, foi a lesão mais séria que eu tive, que justamente foi por conta de falta de fortalecimento muscular, que eu deixei para lá e peguei, e tive essa pubalgia, que até hoje, a pubalgia, os ortopedistas conhecem e entendem como o câncer da ortopedia, porque ela fica dando sinais. Então, assim, a pubalgia ela se tornou minha amiga, assim, minha parceira. Quando eu não fortaleço o abdômen, adutor, glúteo médio, quando eu não fortaleço, o meu pubis dá um gritinho assim, ó, tipo, ó, eu tô aqui, pode lembrar de mim essa semana, senão eu vou voltar a doer. Então aí eu vou lá e fortaleço o abdômen, o core, faço tudo isso, e aí eu volto. Mas aí fui pra Disney, cara. Fui pra Disney com Uhum. essa lesão. Quando eu ganhei a primeira vez a Disney, os 5, os 10, os 21. Ah, não, calma, deixa eu contar um negócio que aconteceu antes, cara. Que você vai falar, mas tu é muito burro. Eu com a lesão, eu tava ficando melhor da lesão. No momento da lesão, eu não podia correr. Tinha que ficar sem correr. Mas eu tinha que treinar pra Disney, mas não podia correr. Pedalava e falava, mas gente, chegar na Disney eu vou querer fazer a prova de bicicleta, porque eu não consigo mais. Eu pedalava todo dia pedalando. Aí, um santo dia, o rapaz aqui muito inteligente falou, eu vou dividir meu treino, vou pedalar metade e vou fazer o transport, que o pessoal conhece como elíptico, vou fazer meia hora de cada um,
para não correr, mas eu vou sair dessa bike, sair dessa vida de ciclista, porque isso não está me rendendo. Rapaz, eu fui, estava já melhorando, estava no processo final de cicatrização. Pedalei meia hora e fui fazer o tal do transport. Fiz o transport para frente. Rapaz, quando eu fiz, eu falei, vou fazer agora meia hora, 15 minutos para trás. Aí do nada eu fiz assim, ó, girei. Quando eu girei, eu senti uma dor aqui por baixo. Eu falei, é uma dorzinha. Aí continuei. Cara, quando eu fui no médico, ele fez um raio-x e falou, você agora tem pubalgia e sacroileite. O que é isso? Você conseguiu, com esse giro, fazer o osso do sacro girar por cima. Eu falei, mas nossa senhora. Ele falou, olha, são raras as pessoas que conseguem isso. Eu falei, prazer, eu sou um artista. Aí, calma, já não bastava a corrida, a bike, eu tive que ir para a piscina, porque ele falou, agora você precisa ir para a piscina, fazer um exercício de golfinhada, que é ficar tipo um golfinho, né? Ficar fazendo esse movimento para ver se esse bichinho volta e gira e vem o contrário. Então, eu virei triatleta por acaso, porque eu estava correndo, pedalando e nadando. Aí eu fui para a Disney, corri a Disney com muita fé, muita força e muito analgésico. Porque, ó, cada prova que acabava, eu entrava na banheira de gelo, a Amanda estava comigo, ela me dava Advil e eu corri a Disney com base de analgésico a primeira vez, assim, para controlar a dor, porque fisicamente eu estava muito bem, mas eu estava com essa dor aí, que era justamente por conta da falta do fortalecimento muscular. Pô, que história, hein, Avelar? Que história, cara. Mas sabe que uma das coisas que você falou, e isso daí eu acho que muitos corredores usam, assim, ele quer correr todo dia, de segunda a segunda, mas ele esquece de duas coisas, que fortalecimento também é treino, e que o descanso também é treino, faz parte do treino dele. E são coisas que, às vezes, quando você vai falar com ele, ele até assusta, cara, quando você comenta com ele sobre isso daí. E quando você falou de pubalgia, realmente é uma lesão chata, é difícil de tratar, né? Até mesmo por conta da demanda que você tem que fazer para você treinar para a sua prova, né? Que era na Disney. E aí o que acontece? A gente tem um quadril, né? O quadril ele faz esse movimento, né? E aí a gente tem uns vetores, né? Que é a parte então dos adutores, né? Que ele cruza também com a parte que é de cima, né? Que a gente fala assim que é a parte do abdominal. Então, quando ele faz uma força muito tensa, ele começa a pensar essa pubalgia, que nada mais é do que um disco, né, de fibra cartilaginosa, e aquilo ali gera um processo inflamatório. Foi a mesma lesão que o Kaká teve, né, que acabou tirando ele do Real Madrid, que ele não conseguiu mais voltar para a seleção por conta disso daí. E realmente é uma lesão bem, bem complexa, né? E aí você precisa fazer ressonâncias, tem que fazer todo um cuidado aí. E até mesmo para quem tem pubalgia, a gente tem que pensar no seguinte, que o diagnóstico diferencial dela é uma hérnia, tá? Uma hérnia inguinal. Então, uma das coisas que a pessoa tem que tomar muito cuidado aí. E ela é muito característica em jogadores de futebol, né? Principalmente meio campo e lateral. Eu vou só aproveitar que a gente falou de outra coisa. Eu vi o João aí dentro, João Ultra. João, você tá na live aí? Dá acena pra gente aqui, só para ver se você tá na live aí. Porque ele entrou, às vezes a pessoa entra e não fica muito, mas se o João tiver aí, dá um oi, porque o João vai ser o assunto do momento agora, porque a gente falou alguém perguntou de correr de lesão, aí a gente comentou sobre a situação de correr dentro de casa, aí eu vi o João aparecendo aqui, e o João Ultra é um parceiraço amigo meu, e o João, para quem não sabe, ele acabou de fazer final de semana passado, aí, domingo, 52 quilômetros em casa. Se eu não me engano, vai ser o recorde mundial. Foi filmado para ser homologado, vai ser o recorde mundial, que até então a gente tinha um chinês que tinha feito 43, eu acho, e tinha feito num tempo aí bem acima do que o João faz. O João é ultramaratonista, um moleque novo, super inteligente, super do bem, e fez isso aí em casa. Aí a gente vai falar sobre esse lance agora aí, Bia, a gente vai falar disso aí, mas deixa eu só comentar sobre, que foi uma pergunta que falou no início, que é sobre esse tipo de lesão. Correr em casa, qual que é? Gera lesão ou não gera lesão? Qual que é a sua opinião como um profissional da fisioterapia? E eu vou dar minha opinião como professor de educação física, e aí a gente vai tentar confrontar as duas para a gente entender um pouco melhor sobre isso.
Ah, legal. A minha opinião, né, quando o cara ele fala assim, que correu 42K dentro da própria casa, a primeira coisa que já me vem na cabeça é lesão por sobrecarga, que esse cara ele vai ter. A biomecânica dele está alterada, né, ele está fazendo um circuito muito menor do que aquilo que é acostumado, com um tempo muito maior do que ele já era previsto. Então ele não consegue fazer 42K, sub 3, por exemplo, ou 3,40, ele não faz. Ele tem que fazer bem mais porque a cadência dele é muito mais alta. Então, uma das coisas que ele tem que tomar o cuidado. Então, eu acredito que esse cara ele vai sentir um desconforto, principalmente de tríceps sural. Ele vai estar sempre supercarregado, né, nesse período. E também o que eu acho que pode acontecer também é alguma canelite dentro desse paciente, conta de sobrecarga. A lesão desse cara que corre dentro dos 42, dentro de um apartamento, teve um que, se eu não me engano, ele correu na sacada da casa dele, né? Então é um desgaste muito grande, né? Isso daí, na minha opinião. E assim, eu não vejo o motivo dele querer fazer esses 42K. Por exemplo, o seu amigo ele correu os 42K porque ele almeja bater o recorde mundial. Mas pensando em performance, eu não entendo muito bem. Eu queria até ver a sua opinião sobre isso daí também. Então vamos embora. O João é um cara que é diferenciado e é um atleta de ponta. É um atleta que já fez 75 quilômetros em Bertioga, Maresias, e é o cara que é o Legal. recordista da prova, tem um preparo para isso. E aí vale a pena a gente alertar sobre duas coisas. Existe correr em casa com a corrida estacionária, que é aquela corrida parada. Existe Sim, correr em casa dando volta e batendo o dedo nas quinas do sofá, das portas, passando na cozinha para tomar água. Existe, cara. Se sua casa não tiver aí 400 metros quadrados, você vai ficar limitado a correr num espaço pequeno. O João é um caso à parte porque é um atleta profissional, é um cara que foi em busca de um recorde, sai em SBT, em todos os jornais, é um cara que vai homologar e vai estar no Guinness. É um cara diferenciado. Sim. Porém, nós, simples mortais, amadores e pessoas que estão em casa para correr, se você nunca correu 5 na rua, 10 na rua, para que você quer fazer uma meia maratona em volta da mesa? Primeira coisa, qual que é o intuito disso? Qual que é a ideia disso? Primeiro, perturbar o vizinho de baixo, beleza. Segunda coisa, a quantidade de alteração mecânica que você tem, quantidade de cadência. Por exemplo, a cadência vai melhorar muito, porque obrigatoriamente você vai ter que dar passos mais curtos dentro de casa. Não dá para dar passos amplos. Quando eu tenho que Uhum, aumentar a cadência, ou seja, dar passos mais curtos, eu sobrecarrego o meu quadril automaticamente, porque eu vou ter que ficar pisando perto de mim. O exato. quadril, o quadril da pessoa não consegue suportar. Então, eu vou gerar uma sobrecarga no quadril para tentar ficar ali. A segunda coisa que você acontece que você vai fazer. Se você estiver rodando dentro de casa, para uma posição só, um lado só, sempre um lado vai ficar mais sobrecarregado que o outro. O intuito é que você faça para um lado, se você tiver que fazer para um lado, para o outro, e vá alternando isso para que você faça um uso bilateral, tanto do corpo quanto da cabeça. Você não fique louco girando ali como um hamster naquele coisinha lá todo o tempo. Então você pode. Ah, porque você corre na esteira 40, eu não posso correr em casa 40? Pode. Só que a corrida estacionária, por exemplo, que é aquela que você corre parado, ela é uma roubalheira. Vou contar o segredo da corrida estacionária para você agora. Ela é uma roubalheira. Uhum, Tem gente falando que está correndo 30 quilômetros em casa parado no lugar, tá roubando. Porque ó, o GPS, como que marca o GPS? Dentro de casa se não tem sinal. Ele marca pelo movimento de braços. Ele vai pegar uma média do que você correu na rua e o que você correu na rua, por exemplo, ó, o Edson na rua com 80 movimentos de braço, que é o Garmin pega, ele deu tantas passadas, ele correu 300 metros em 80 movimentos de braço. Em casa, como não tem satélite, como não tem GPS, que o GPS fica prejudicado por conta do teto, o movimento de braço vai ser referência para poder colocar a distância que você correu. Então, experimente, por exemplo, ficar parado de pernas e mexer só os braços rapidamente. Se o meu Garmin estivesse por aqui, eu ia te mostrar na prática que eu conversando com você, sentado aqui, eu consigo correr 4 quilômetros nessa live. Porque se eu ficar nessa live assim, ó, com o meu Garmin, conversando com você, ele ia apitar, plim, 1 quilômetro.
pli, 2 quilômetros. Então, eu consigo, tem muita gente, não é o caso de todos, tem muita gente honesta e tem muita gente que está enganando a si mesmo. Corri 5 quilômetros em casa. Filho, você balançou o braço durante meia hora. Você ficou na cozinha balançando o braço assim, ó. Ele pega uma média do que você fez, te dá uma média e te dá uma distância. Aí a pessoa está sendo enganada por isso, e aí ela vai para a rua depois, vai tentar correr os 5 quilômetros que ela nunca correu, não vai se sentir bem, e aí o que vai acontecer? Ela vai pôr a culpa, vai falar que em casa era melhor, que na rua ela não consegue desenvolver, que ela não está bem, aí vem a questão psicológica à cabeça, e ela não conseguia correr. Porque se você fizer um teste e ficar fazendo isso com o braço, ele dá. Então a corrida estacionária, ela não tem referência de GPS, é muito complicado fazer uma referência de distância que você correu parado, por conta desse movimento. E é uma média. Se você ficar com as pernas paradas e mexer só o braço, ele vai continuar marcando. Experimentem fazer isso que você vai ver. E a corrida em volta da mesa, e fizer para lá e para cá, para lá e para cá, desde que você não exceda 20 minutinhos, 30 minutos por dia, 40, desde que você não exceda, alternando os lados, tirando as coisas da frente para você não topar o dedinho na quina da mesa, do sofá, para você não cair por cima de um objeto, porque parece brincadeira. Parece assim, é besteira você falar para tirar os móveis da frente. Não é besteira, porque numa dessa, quem avisa, amigo é. Você tropeça, cai por cima, se machuca, e uma coisa que era para ser saudável se torna uma dor de cabeça, você vai parar no hospital e tudo. Alguém falou sobre o Garmin aqui, quer ver? Monta um trajeto. A mais pura verdade. Meu Garmin marcou 1 quilômetro hoje enquanto eu estava balançando na rede. Na rede. Na rede. Esse cara, quem foi? Danilo, parabéns, você correu 1 quilômetro na rede. Olha que beleza. E você já é o novo... O Danilo é o novo recordista de corrida na rede, cara. Você vê como é fácil bater o recorde, cara? Vou homologar. Danilo, manda um vídeo de você balançando na rede. Esse 1 quilômetro seu foi perfeito, cara. É verdade. E aí a pessoa pensa que está treinando, né? E na verdade ela não está nem alcançando a frequência cardíaca dela baixa, mínima, para ela fazer um treino bacana. E isso daí é um problema, né? Quando a gente está pensando em treinamento dentro de casa, dentro de um quarto pequeno, dentro de uma sala, e as pessoas pensam que está fazendo um gasto energético para treino e na verdade não está nem chegando ao mínimo. Né? E aí ela se engana e engana os outros ainda, né? E ainda coloca lá, duvido você fazer mais do que eu. Que nem você vai ficar 10. Hoje quem me enganou, sabe quem foi que me enganou hoje, cara? Vou te contar quem me enganou hoje, antes da gente mudar de assunto. Saí de casa hoje, botei roupa de ir, saí de casa, eu não tô correndo na rua faz mais de um mês, cara. Hoje, um cara que mora no meu prédio é dono de uma academia, fica uns 40 minutos de casa. Ele falou, Marcelo, a academia tá fechada, eu tô dando uma passadinha hoje lá para mexer em algumas coisas. Você quer ir lá e usar a esteira enquanto eu mexo? Eu falei, pô, você não tá... Não pode ser verdade um negócio desse. Um convite para eu ir na esteira, cara, entrei no meu carro. Coloquei roupa de ir, cara. Escolhi um top com zíper, short. Eu não fui malcorongo, não. Eu fui arrumado. Fui em traje de festa. Tênis. Escolhi o melhor tênis. Coloquei a roupa, coloquei a água. Botei mochila. Cara, parecia uma criança primeiro dia de aula. Coloquei no GPS para chegar lá. Peguei uma rua errada. Peguei uma rua que tinha uma batida de carro. Ansioso para chegar. Era 4h15 que ele ia estar lá. Eu tinha 1 hora para correr. Putz, cara... Aí estacionei o carro, mandei mensagem, ele falou, tô chegando em 2 minutos, ansioso. Fui no vestiário da academia, coloquei lá, peguei a toalha, enchi o squeeze, coloquei na esteira, respirei, falei, nossa senhora, é hoje. Caraca, liguei a esteira da academia, sozinho. Falei, não precisa nem acender a luz. Ele quer que acende a luz, liga o ar. Eu falei, nada, cara, eu quero, putz, tava bonito, Morgana, tava daquele jeito. Cara, aí o que aconteceu? Eu liguei a esteira, deu 20 segundos, faltou energia na academia, cara. Faltou energia na academia. Você não tá entendendo a minha cara. Você não tá entendendo a minha cara. Eu achei que era pegadinha, porque o som tava ligado. Eu falei, o som da academia você ligou. Você desligou a esteira. Não, acabou a energia. Eu falei, não, cara, não pode ser. Você tá de brincadeira comigo. Eu tirei uma foto da esteira desligada e assim, você não tá entendendo. Aí parei lá, aí eu fiz uns abdominais, falei, vai voltar essa energia, fiz um abdominal, e aí não tem jeito. Esperando, né? E eu não pedalei hoje para poder correr. Aí fui
Voltei para casa triste pelo caminho, mais 40 minutos para voltar. Quase que eu voltei correndo para casa. Voltei e falei, agora eu vou pedalar. Aí subi na bike para pedalar, já não dava mais tempo. A minha aluna, eu tô dando umas aulas online, ela falou, você esqueceu de mim? A Jean-Marie falou, esqueceu de mim? E aí, cara, eu com roupa de ir pela segunda vez, tive que sair para dar aula da minha aluna Jean-Marie, porque é compromisso, né, cara? Então hoje eu fui lá. Tem um barulho aqui também. Barulho bem. Eu tirei o fone. Tá me ouvindo agora? Pô, antes estava um barulho muito grande, eu não sabia se era aqui ou era aí. Agora ficou Meu bom. áudio ficou ruim. Eu vou ficar sem o fone, ver se tá legal aí, se o pessoal der um ok. Não, tá. Dá para ouvir bem aqui. Dá Tá para tudo ouvir bem. bem? Então, assim, a gente falou de tudo, eu contei, cara, se a gente ficar umas 2 horas, eu tenho história para te contar, Tem desde história lesão demais, né? a tudo. E, o café tá acabando. A Márcia perguntando do café. Eu também gosto de café, hein? E Eita, aí, cara, meu. como a gente tem 10 minutos só, e eu te falei no começo da live que eu tava com dor muscular do treino, que é um negócio que chama DMT. Essa dor muscular do treino, eu vou explicar um minutinho só pro pessoal e depois eu vou pedir que você me ajude com alguma técnica que eu consiga melhorar isso. Ó, a DMT, a dor muscular de treino, ela é normal acontecer após o estímulo. Você sabe a história do sarado? Agora eu vou te pegar. Você sabe que a gente fala que fulano é sarado, sarada? Você sabe por que esse termo sarado existe? Olha que coisa interessante. O sarado parece brincadeira, né? Mas o sarado, ele vem justamente da parte científica. Por quê? Para a pessoa ser sarada, uma coisa para sarar, antes de sarar, ela tem que se machucar primeiro, né? Não tem que ser, Sim. ó, você tinha um machucadinho quando você caiu na infância. Nossa, sarou, 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 ficou sarado. Então, para a pessoa ser Certo. sarada, ela primeiro tem que se machucar. O machucar que a gente fala é uma microlesão do estímulo do treino. Então, ontem eu dei o funcional, a galera fez agachamento, saltou abdominal, e aí ficou com dor hoje. Essa dor, o pico dela é amanhã, que são 48 horas, é DMT, é uma dor muscular tardia. Essa dor muscular tardia é que você causou microlesões nas fibras, e essa microlesão, que é um machucado, ela vai sarar, ela vai melhorar. Como que ela vai melhorar? Proteína, o descanso, a soltura. Quando ela melhora, ela sara e você se torna uma pessoa sarada. Então, o sarado, que a gente fala, brinca muito, que fulano é sarada porque só se é sarado se treinar. Então, se fizer lesão. Eu tô dolorido de ontem. Tem alguma coisa que eu possa fazer em casa, fora do meu hábito que eu fazia fisioterapia, que eu consigo melhorar um pouquinho essa dor, tirar essa dor? Legal, legal. Esse daí que você falou é bem interessante, né? Começa a ter o seu pico, né? Entre as 24 horas a 48 horas, e ela vai caindo durante a semana, né? Até o pessoal lá da O2, né? Daquele site ativo, eu escrevi lá, eles me perguntaram sobre esse tipo de dores. E aí, quando a gente fez a nova pesquisa, né? Falando sobre isso daí, a gente entende que a massagem terapêutica, ela é a mais eficaz quando a gente está fazendo em dor muscular tardia, né? Que esse daí é o pós-treino, ou de início tardio, não importa o sobrenome. Mas como que eles montaram um protocolo? Eu vou falar exatamente o protocolo, tá? Vou só afastar aqui um pouquinho para eu poder ter espaço aqui. Como que é? Vamos supor que você está com o braço, né? Que é aqui, a sua perna, a sua coxa, não importa. A dor muscular tardia, você pode fazer uma massagem, pode passar um creme para ficar um pouco mais, só ficar mais escorregadio. E aí ele fala de um protocolinho. O que você faz? Passa a mão de uma forma suave, que é a massagem superficial. Depois você vem com a massagem mais profunda, que você aperta um pouquinho mais e leva, a qual você então vai sentir a musculatura ela sendo um pouco mais tracionada, tá? Juntamente com a pele. E aí depois você vai fazer o que? A fricção, que é esse movimento aqui, ó. Você pode até fazer mesmo com as duas mãos, assim, ó. Em toda a parte. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Vamos supor que aqui é o meu braço. Então você vai pegar aqui, ó. E vai fazendo esse movimento. Em toda a parte da coxa, da onde você está sentindo esse desconforto. Após esse processo, você vai fazer o quê? Que é o amassamento, que eles falam.
Então, o amassamento é o quê? Vamos por aqui, ó, só amassando, né? Esse daí é o protocolinho. E depois, novamente, a massagem mais superficial. Que a massagem superficial nada mais é que quando a gente faz, né, que nem você falou, você se machucou, você gera um processo inflamatório, um edema naquele local, e ele vai fazer aqui uma drenagem. Porque o que dói naquele processo, muitas das vezes, é por conta do edema que ele vai ter. Porque se você tem um processo inflamatório naquele processo, o processo inflamatório é que faz você ganhar resistência, ganhar força. Então, ele é uma coisa boa. Por isso que quando a gente falávamos, coloca gelo, talvez não seja a melhor estratégia para a gente colocar. Porque quando a gente coloca gelo naquele local, a gente faz uma, uma diminuição dos vasos, né, que é uma vasoconstrição daquele local, diminui o metabolismo e diminui também a reparação tecidual daquele lugar. Então, aquele protocolo que você faz a crioimersão, talvez não seja o mais adequado que eles estão falando hoje. Então, eles falam assim, fazer uma crioimersão precisa de mais estudos. Tem até uma revisão da Cochrane que fala exatamente isso daí. E eles comparando a massagem terapêutica com outros, e aí, para casa, essa daí é a melhor que tem. Na clínica, se tem outras funções, você pode fazer um agulhamento a seco, se você quiser, né? Não, não pode. Agulhinha. Não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem sentido, tem direção para fazer isso? De baixo para cima, de cima para baixo? Tem um sentido para fazer assim, qualquer coisa? Não. Não tem sentido nenhum, né, que você pode fazer. E aí o protocolinho, ele mostra que é de 10 a 15 minutos, que é quando você tem os melhores resultados. Menos de 10 você não tem um resultado bacana e acima de 15 minutos o resultado é o mesmo do que você fazer de 10 a 15 minutos. Esse protocolinho. Então você faz 15 minutos em uma perna, 15 minutos na outra, e aí você vai ter um desconforto. Lembrando que a dor muscular tardia, se você está com dor hoje e você quiser treinar amanhã, essa dor que você vai correr, ela não vai piorar, né? Porque é somente um processo. Então, por exemplo, você correu hoje, tá com aquela dor muscular tardia. No outro dia, se você correr, ela não vai diminuir o seu desempenho, né? Claro que você vai ficar um pouco dolorido, mas no outro dia você já está um pouco melhor. Vou contar um negócio para você rapidinho. Teve uma prova que... Tudo que eu falo que eu vou contar, você já dá risada, cara. Eu vou falar um negócio sério. Teve uma prova que eu fui fazer uma vez do Centro Histórico, que eu não ia fazer. Então, quando eu vou fazer prova no final de semana, eu evito treinar musculação sexta-feira para não ficar com dor. No dia da prova, não ficar dolorido. Mas como eu não sabia que eu ia fazer a prova, eu treinei musculação. Cara, eu mudei o treino aquela semana. Quando você muda o treino, muda o estímulo, geralmente gera um pouquinho mais de dor porque você não estava acostumado com aquele estímulo. É um estímulo novo. Eu fui para a prova, cara, que eu não aguentava levantar da cama. Mas você acredita que foi um dos meus melhores tempos? Eu não sei se eu estava com pressa para aquele negócio acabar logo, que eu não aguentava mais de dor. Não sei o que era, mas eu sei que aqui o glúteo, as coxas, mas doía tanto, mas doía até a hora que eu aqueci. Aqueci. Quando eu saí para a prova, cara, aquilo me fez voar e foi um dos meus melhores tempos que eu fiz. Então faz muito sentido isso que você falou agora, né? E uma coisa que é interessante sobre a dor muscular tardia ela é dor muscular tardia quando ela é bilateral, tem um prazo de validade. Se um lado doer mais que o outro, começa a investigar. Se essa dor não passar, começa a investigar. É diferente essa microlesão benéfica para uma microlesão que pode gerar uma sobrecarga e talvez uma lesão maior. Cara, a gente está zerando o tempo. Falta um minutinho aí para zerar o tempo, cara. Ô, Marcelo, mas eu queria te agradecer muito por esse bate-papo, cara, foi espetacular, tirou bastante dúvida aí, acho que do pessoal. Desculpa não ter dado para responder bastante gente aí que mandou mensagem, mas é porque o período é curto, né? Tem como a gente responder todo mundo, mas qualquer dúvida, cara, estou super aberto, pode mandar um direct lá que a gente vai conversando. E eu já queria deixar aqui em aberto, né, o convite novamente, se você tiver uma disponibilidade na próxima semana ou na outra, para a gente bater um bate-papo, fazer um bate-papo aí sobre outros tipos de assunto, né? Eu queria entender também como que você monta suas planilhas, como é que você direciona cada atleta, né? Pensando cada um dentro da sua performance, pensando em cada um dentro do seu objetivo. E eu acho que seria bem legal também a gente conversar sobre, explorar um pouquinho mais, né? Se o pessoal quiser falar algum tipo de lesão, a gente conversar, não tem problema nenhum. E te agradecer mais uma vez aí por esse tempinho aí que você nos cedeu aí pra gente conversar. Muito obrigado mesmo, cara. Beleza, cara. Obrigado. Você percebeu que se deixar a gente fica aqui por muito tempo conversando. Cada coisa aqui de corrida que eu tenho para contar de história.
que é muito engraçado, é muito Legal. interessante, e todo mundo já deve ter passado por alguma coisa parecida. Só para finalizar, para cada um ficar com essa ideia na cabeça, que é o objetivo principal, aproveitem esse tempo para fazer a manutenção do condicionamento físico sem grandes invenções mirabolantes, sem nada de saltos, de cambalhotas, nada que você não está acostumado a fazer. Faça o simples, faça o feijão com arroz, sentir um pouquinho de dor muscular no outro dia, faça a soltura que o Edson ensinou, você mesmo faz, ou você estiver em casa, faz no outro, outro faz em você, vai te ajudar nesse momento. A gente em outro momento volta para falar da importância do alongamento, se alonga antes, se alonga depois, se a flexibilidade vai te ajudar, o que, que vai te ajudar. Agradeço muito pelo convite. Agradeço demais por quem assistiu. Desculpa as brincadeiras aí para contar essas histórias, que tem umas coisas que a gente tem que segurar, mas a gente sabe que a gente é muito espontâneo e acaba soltando umas coisas aí que não tem nada a ver. Valeu, querido. Não, Obrigadão. Um grande abraço para você. pô, obrigado a você. Um grande abraço aí para todo mundo que ficou até agora aí nos ouvindo também. E espero que a gente tenha outras oportunidades aí. Esse alongamento é legal, muito legal. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço aí a todo mundo, hein? Ah, e lembrando assim, se você gostou dessa live, eu vou pedir um favor antes de finalizar. Printa essa tela, compartilha e me marca lá, que aí a gente eu vou repostando, o pessoal vê aí também que é legal. E amanhã eu vou falar também com outro corredor, se vocês quiserem, estiverem a fim de ver. Ele também tem várias histórias, muita coisa aí boa para contar. Ele é o José Eduardo, que ele faz parte do Adidas Runner. Então ele é muito também, já correu as majors, o cara é fenomenal. Gente boa, e é isso aí, tá bom? Então, ó, printa aí, manda para todo mundo, compartilha lá e me marca aí, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.